Quando fiz 16 anos, fiquei doente com uma doença muito rara, feocromocitoma, um tipo de tumor. Um ano inteiro se passou antes que os médicos entendessem com o que eu estava doente e decidissem me operar. Na mesa de operação, eles me anestesiaram, o que teve efeito bastante rápido. Nesse momento, eu estava flutuando acima da sala de cirurgia, exatamente sob as grandes lâmpadas. Embora eu estivesse a cerca de 2 metros de altura, tudo parecia como em uma catedral e o teto estava a pelo menos 6 metros de altura. Logo o cirurgião-chefe olhou para dentro da sala e disse surpreso: "Ah, a garota já está dormindo." Eu observava a agitação na sala de cirurgia. Vários médicos, estagiários e estudantes estavam vindo para assistir, porque a operação era extremamente rara. No meu país de origem, 1 ou 2 pessoas ficam doentes com essa doença anualmente e 9 em cada 10 pessoas morrem sem diagnóstico. Então, acabou que eu tive muita sorte. Enquanto eu estava flutuando sobre o meu corpo, aguardando o início da operação, percebia o mundo de uma maneira completamente diferente. Sentia um grande alívio, paz e serenidade interior. Eu observava o corpo adormecido abaixo e sabia que era eu, mas na verdade não era eu. Como se meu corpo fosse uma máquina emprestada por um tempo, com a qual eu deveria realizar algumas tarefas. Eu entendia que minha personalidade consistia em várias partes, das quais eu deixei uma naquele momento, e que representava sexo, idade, nacionalidade, aparência externa, mas continuava a habitar as outras. Não sentia pena pelo corpo estendido em várias máquinas, nem me sentia apegada a ele, como se fosse uma peça de roupa usada e retirada. O tempo todo em que eu observava a sala de cirurgia, sentia as emoções das pessoas individualmente, assim como as emoções que dominavam a todos. Logo a equipe de 3 cirurgiões se reuniu. O cirurgião-chefe era um professor idoso, com 67 anos na época, que havia realizado uma operação semelhante em sua juventude. Entre todos os presentes, não havia ninguém com experiência em minha doença rara. No momento antes de começarem, todos os participantes e observadores estavam afetados pela grande tensão e expectativa, misturadas com excitação e medo. Por alguns segundos, todos ficaram em silêncio e sem fazer nada. Depois disso, o cirurgião-chefe fez uma incisão na pele. O tumor estava localizado na glândula adrenal esquerda e meu corpo foi virado para o lado direito e amarrado. Eu observava o corte gradual dos tecidos, cada vez mais profundo, até o momento em que a glândula adrenal ficou exposta. A tensão aumentava incrivelmente, por um tempo o professor observou a glândula sem tocá-la. Ninguém sabia o que poderia acontecer, eles esperavam que o toque liberasse uma grande quantidade de hormônios. Em princípio, a glândula é pequena e podia-se ver uma pequena protuberância. Supunha-se que fosse o tumor e a intenção inicial dos médicos era removê-lo. Mais tarde, descobriu-se que todo o núcleo da glândula estava transformado em tumor, que havia rasgado um pouco a cápsula da glândula e se projetava para a superfície. Finalmente, o professor decidiu cortar, e eu senti a grande tensão das muitas pessoas na sala de cirurgia. No momento em que o bisturi tocou a glândula, os medos de todos se confirmaram. Naquele instante, que durou uma milésima de segundo, o tempo parecia desacelerar subitamente. Simultaneamente, muitas coisas aconteceram. Senti uma onda de pânico que varreu a todos. Ao mesmo tempo, um grito agudo foi ouvido vindo do aparelho que mede a frequência cardíaca. Senti o impulso do início de um movimento veloz como um raio, uma energia com a qual todos da equipe cirúrgica se apressaram para fazer algo. O tempo se esticou tanto que parecia uma imagem na qual as pessoas, entrelaçando as mãos, passavam várias coisas umas para as outras e tentavam fazer algo. Nesse momento, senti uma poderosa sucção vindo das minhas costas, onde estavam as lâmpadas, tão forte que não pude resistir, embora tenha tentado. No mesmo momento em que fui sugada, o tempo retomou sua velocidade máxima, como se quisesse compensar, e o caos e o pânico abaixo, assim como os gritos, eram indescritíveis, mas isso também durou menos de um segundo. No momento seguinte, eu estava flutuando em alta velocidade por um túnel totalmente escuro, no qual havia alguns lampejos, e lá na frente, no túnel, um ponto amarelo brilhava. O ponto se aproximou rapidamente e o túnel me lançou para longe, da mesma forma que um homem cai da borda de um tobogã na piscina, em algum lugar estranho.
Estava vazio, a sensação de cima, baixo e dos lados era relativa, não havia chão, mas eu não estava voando. O ar brilhava num amarelo leitoso, algo parecido com a névoa mais densa em que você já tem entrado, iluminada por luzes de neblina amarelas, mas era possível ver através dela. Instantaneamente, à minha frente, apareceram 5 figuras humanas brilhantes em amarelo. Uma delas era a principal. Senti que era uma mulher, mas não conhecia nenhuma delas. Eu queria olhar as características do rosto dela, mas quanto mais eu olhava fixamente, menos eu conseguia ver qualquer coisa. Quando desisti, senti as características do rosto dela da mesma forma que quando você tenta ver algo com sua visão periférica. O grupo irradiava uma calorosa recepção e estávamos nos comunicando por meio de pensamentos. Eles me levaram para um lugar estranho no meio da névoa amarela. 3 esferas perfeitas estavam dispostas de forma a formar um triângulo equilátero, e no meio delas havia mais uma esfera, maior que as outras 3. Perguntei o que era aquilo e não recebi uma resposta, mas senti uma mudança. No começo, não conseguia entender que tipo de mudança era, mas percebi como a névoa amarela estava gradualmente escurecendo. Senti que estava me movendo. O amarelo se tornou azul escuro, depois preto, e vi as estrelas. Era tão vasto. Entendi que, se eu me virasse, veria a Terra. Virei-me e fiquei maravilhada com a vista encantadora. A Terra era maravilhosa e tão próxima. Senti que ela estava viva, como se o próprio planeta fosse um ser. Enquanto eu admirava por um tempo, olhei ao redor e notei centenas de pequenos objetos que giravam ao redor dela. Eles eram geralmente de 2 tipos. Os primeiros eram feios, mesquinhos, distorcidos, montados a partir de um número infinito de partes e pareciam ridículos e antiquados. O segundo tipo parecia brilhante, feito dos materiais mais finos e eram habitados. Ao redor e dentro deles, havia seres vivos. Os seres eram de pelo menos 3 ou 4 tipos. Próximo a mim, havia um dispositivo com seres de 2,5 metros a 3 metros de altura, que estavam me observando. Eu perguntei a eles: quem são vocês? Eles responderam: seus amigos. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Naquele momento, algo aconteceu, e, em vez de responder, eles apontaram para a Terra, que estava ao meu lado esquerdo. Eu me virei em direção a ela e vi um raio azul de luz, semelhante a um laser, viajando pelo cosmos. Era estranho que ele tivesse um começo e um fim, como um trem, e não como um raio de luz, cujo começo e fim não podem ser vistos. O raio alcançou a Terra, atravessou-a e continuou pelo cosmos. A Terra começou a brilhar em um maravilhoso halo azul. Senti que um grande evento significativo havia acontecido, algo bom. Senti uma grande vivacidade na Terra, como uma colmeia despertada. Senti o espírito, a felicidade, a pacificação e o entusiasmo simultaneamente, que jorravam dos seres na Terra. Nesse momento, senti como a gravidade me puxava de volta para a Terra. Só consegui acenar a Deus para os seres elevados e eles retornaram com um sorriso. A sensação de um sorriso é mais precisa. Voava em direção à Terra e era um pouco estranho e muito emocionante. E, em um instante, enquanto viajava em altíssima velocidade, me vi na névoa amarela, sem cair ou aterrissar. Geralmente, o espaço naquele lugar era bastante relativo e a sensação de tempo era obscura. O grupo ficou de lado e eu estava observando 2 meninos, um com 7 anos e o outro com 14, me recebendo. Os meninos me levaram a outro lugar estranho, uma imagem natural que era como um modelo na névoa amarela, mas quando você entra no modelo, tudo é bastante verdadeiro e real. Me encontrei no meio de uma área montanhosa ao lado de um lago de tamanho moderado. Era início de outono. Sentamos na margem do lago e ficamos observando a natureza. As folhas das árvores ficaram amarelas, depois caíram, choveu, ficou nebuloso. Isso continuou por um longo tempo. A chuva parou e começou a nevar. O lago congelou. Nevou por um tempo muito longo. Então a nevasca parou e, por anos e anos, tudo ficou congelado. Foi um inverno extremamente longo. Finalmente, gotas e riachos correram, e o lago começou a estalar ensurdecedoramente enquanto o gelo derretia.
Fiquei muito curiosa porque nunca tinha ouvido um estalo assim na minha vida. A primavera chegou, tudo floresceu, depois veio o verão escaldante com muitos insetos e novamente se tornou o início de outono. Até hoje, não entendo o significado desse ciclo anual das estações. Então, as crianças apontaram um caminho ao lado direito do lago, que passava por baixo de uma colina, e no caminho havia uma pessoa muito alta caminhando, um verdadeiro gigante, levemente curvado e com cerca de 1,80 metros de altura. Provavelmente parece engraçado, mas é assim que eu o percebi. O homem tinha entre 40 e 45 anos e estava liderando um cavalo com uma carroça. Ele estava retornando de uma jornada de 2 ou 3 dias para uma cidade vizinha, onde foi vender algo. Ele caminhava pensativo e desanimado, e estava olhando para as próprias pernas. Ficou escuro. De repente, como se eu fosse esse homem, eu estava observando o mundo através dos seus olhos. Ele tinha uma esposa pequena e 8 filhos, sendo o último recém-nascido. Ele era um pobre camponês, que mal conseguia sustentar sua família, mas entre todos os camponeses ele era considerado de classe média. Sua língua nativa era o alemão, mas ele também falava francês bem. Ele vivia fora da cidade e cultivava a terra. Eu entendi tudo isso quando comecei a ver através dos seus olhos. Ele contornou a colina e diante dele se revelou uma vasta planície, no meio da qual havia uma cidade feia, cinzenta e depressiva, pequena do nosso ponto de vista. A época histórica era a Idade Média. Ele chegou à cidade e entrou. A imagem que eu vi através dos seus olhos foi tão chocante que nem mesmo o filme de Hollywood mais corajosamente encenado e realista sobre a Idade Média pode mostrar. As ruas tinham 2 metros de largura. Estavam cobertas por meio metro de lama e excrementos de animais e humanos. Uma mulher idosa parecida com uma bruxa, sem dentes, feia, suja e nojenta, enfiou algo repugnante no meu rosto, tentando me vender. Em uma das esquinas, com cerca de 1,5 metros de largura, havia crianças sujas sem calças, olhando fixamente para mim, parecendo ter deficiência mental. Eu me abri caminho pela multidão até chegar ao centro da cidade. Na praça estavam reunidos todos os cidadãos. Eles ficavam atrás de um cordão de soldados vestidos com armaduras engraçadas e armados com espadas. As pessoas mais altas tinham cerca de 1,60 metros de altura. No centro da praça, 4 forças foram erguidas. As pessoas que seriam enforcadas tinham cordas em volta do pescoço. Nesse momento, o homem através dos olhos do qual eu estava olhando viu que no cadafalso estava seu próprio filho de 14 anos, um dos filhos que me acompanhava. Nesse momento, eles foram enforcados. O homem, soltou as rédeas do cavalo, fugiu e correu em direção ao cadafalso. Um dos cavaleiros o interceptou e o perfurou diretamente no coração. O homem caiu no chão e morreu. E então eu comecei a assistir aos eventos como um espectador invisível no meio da multidão. À medida que a multidão testemunhava tudo isso, enlouquecia, rompia o cordão de segurança e uma terrível carnificina se desenrolava. Na multidão estava a esposa do homem assassinado e a mãe do menino enforcado, junto com um dos filhos delas, que tinha 7 anos, mas parecia ter 3 ou 4 anos. A multidão tirou a criança dos braços da mãe, então, um dos soldados de armadura ouviu e, sem motivo aparente, sacou sua espada e cortou a cabeça da criança. Este era o outro filho que estava me acompanhando. De repente, encontrei-me na margem do lago, em estado de choque, minha consciência estava confusa, eu pegava vislumbres do que acabará de presenciar, estava chorando e tremendo, embora não tivesse um corpo físico, era assim que eu sentia. As crianças me acalmaram por um longo tempo, até que eu recobrasse os sentidos. Quando recuperei a consciência, elas me tiraram do cenário e me vi na névoa amarela. O grupo estava lá e me esperava. Hoje, eu sei que uma das tarefas que estávamos discutindo naquela época e que eu havia esquecido, agora está concluída. É algo pessoal, por isso não vou contar. Também sei que naquele dia eu deveria ter morrido e não voltar mais à Terra. No entanto, seres com grande poder espiritual me resgataram, mas somente isso. Naquele dia, eu tinha que ir para um lugar escuro e desagradável por um longo tempo, você pode chamá-lo de inferno, se quiser.
Não importava que eu ainda fosse uma criança, as más ações que eu havia cometido antes deveriam me levar a um lugar onde eu pudesse me redimir antes de retornar à Terra e ter a oportunidade de viver como um ser humano, mas com um destino difícil. Agora eu sei por quais ações essa retribuição foi determinada, mas isso é outra história longa. Após essa experiência de morte física, eu acordei instantaneamente como uma pessoa nova. Com o tempo, eu mudei muito e hoje tenho uma compreensão diferente sobre o mundo e sobre o que devo ou não devo fazer. Percebi que tenho uma grande necessidade de crescimento espiritual e iluminação, e essa era a única forma e objetivo, e que sem isso, a vida não tem sentido e é tempo desperdiçado. Após a operação, adquiri a capacidade de olhar para o futuro e também para o passado, e me lembrei de muitas vidas passadas. Infelizmente, fiquei muito desapontado com minha baixa consciência no passado. Também percebi que as percepções extrasensoriais são algo normal para todo ser humano, mas não devem ser usadas, pois limitam a alma aos níveis inferiores dos mundos espirituais. A todos que leram até aqui, quero dizer, morrer não é algo especial, muito mais especial e importante é viver e ter consciência do papel e propósito de sua vida. A última coisa que quero dizer é que não tenho dúvidas sobre a existência de Deus como um poder sábio, e sua essência é inteiramente amor, compaixão e perdão. Ele nunca nega nada que seja pedido, mas dá mais daqueles que desejam se aproximar dele.